Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington de Almeida, eu sou discente do mestrado em Ciências Jurídicas da Vene Creative Christian University e da licenciatura em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Vou apresentar meu resumo expandido, cujo título é 8 de janeiro de 2023, Crime de Traição. O... A eleição de 2022, né? Ela se apresentou como um cenário democraticamente sui generis, né? Onde os eleitores foram influenciados por fake news constantemente, né? E, após o resultado, minorias derrotadas nas eleições externaram sua insatisfação com o resultado, né, pleiteando ações diametralmente opostas ao que se define por democrático, né? O que culminou no 8 de janeiro de 2023, né, onde se observou pequenos grupos de pessoas em frente a quartéis, suplicando intervenção militar, né, o que denotou que eles eram cientificamente ignorantes nas questões que defendiam, né? E também observou-se YouTubers e demais influenciadores digitais manipulando o julgamento público e direcionando massas com desinformações, distorções e fake news, né? O que levou as pessoas a depedrarem o Congresso Nacional, destruindo patrimônio público, inclusive obras de arte de grande valor histórico. O objetivo geral do presente trabalho é constatar se os fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 podem se subsumir em abstrato à atual tipificação de lesa pátria do ordenamento jurídico brasileiro e ao histórico conceito de crime de traição, né? O método trata-se de uma revisão bibliográfica, né? Utilizando-se como método o caráter exploratório e explicativo e o método hipotético dedutivo. Na Roma Imperial, o conceito de crime de traição, né, já trazia influências do direito canônico e passando pelo período feudal com o Santo Império Germânico Romano, né? Aqui eu trago também um trecho do livro Traição e Espionagem, né, do autor Mourão, que foi escrito em 1945, que diz: em Roma, nos primeiros tempos, na época dos reis, os crimes contra o Estado eram punidos sob a denominação perduélio, em cujo conceito se compreendiam todos os atentados contra a segurança interna e externa do Estado e a paz pública. O perduelius era o inimigo interno do povo romano. A, o crime lesa majestade, né? Os primeiros textos de leis que previram a tal hipótese datam do século XVII, né? Em ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas, né? E nesses textos, o crime de traição, né? E pelas características que eu vou falar aqui, era denominado lesa majestade, né? Se caracterizava por ter uma definição vaga, imprecisa e aberta, cheia de incertezas e oscilações, né? Essa ideia vaga e precisa do crime lesa majestade se configurava porque o Estado e a administração pública se confundiam com a pessoa do rei ou o papa, né? Também tratavam de crimes contra a segurança externa do Estado e e que limitavam essa subsunção, né, da conduta incriminada apenas em tempos de guerra. A partir do fim do século XVIII e início do século XX, né, com o fim dos estados absolutistas e passando o povo, passando a soberania a ser emanada do povo, né, o crime de traição passou a ter uma nova roupagem, né. Aqui eu trago outro trecho do livro Traição e Espionagem, que diz: no período em que floresceu a liberdade republicana, alargou-se o conceito de perduélio, definindo-se como casos especiais de semelhante atentado. Primeiro, prodítio, qualquer atentado com os inimigos da pátria ou traição contra o país, as ofensas do patrono contra o cliente, as violações das leis protetoras da plebe contra os patrícios. Segundo, a defectation regigne, tentativa de apoderar o poder político sem o consentimento do povo. E terceiro, Quantum Noctorum Agitation, reuniões noturnas e secretas com fim sedicioso. A primeira menção ao nome Iuris traição
é observada na Constituição Política do Império do Brasil de 1824, né, no artigo 133, onde diz: os ministros do Estado serão responsáveis por traição, né? Contudo, nas regulamentações infraconstitucionais, né, a que aludem o crime de traição, né, no Código Criminal de 1873 não fazia menção a esse nome iuris, traição, né? A primeira vez que esse nome iuris foi observado na legislação infraconstitucional brasileira foi com o Código Penal para a Armada, né, de 1891, que é o decreto número 18. As posteriores regulamentações também aludiram ao crime de traição, né? Nós temos o Decreto-Lei número 432, de 1938, o Decreto-Lei número 4.766, de 1942, o Decreto-Lei 2.848, né, de 1940, que é o atual Código Penal, e o Decreto-Lei 6.224, de 1944, Código Penal Militar. Atualmente, o Código Penal ele traz o título 21 dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, vários artigos que foram incluídos em 2021, né, que tratam do crime de traição, que são os artigos 359 I, K, L, M, N, O, P, Q e R, né? Trouxeram ao ordenamento pátrio odiernos condutas que, apesar de não estarem denominadas na lei como traição e não serem exigíveis em condição em tempo de guerra, são perfeitamente enquadradas no conceito de traição, né? Concluindo, podemos dizer que, deixa eu voltar aqui, diante da evolução histórica do conceito de traição do Estado, outrora denominado crime de lesa majestade, no passado em que o Estado se confundia com a figura do rei ou papa, levando assim a uma responsabilidade obscura e imprecisa daquele que afronta a pessoa do governante, contudo sempre com o intuito de macular ou despojar o poder estatal, e a contemporânea concepção de tal conduta como sendo lesa república, há de se considerar os atos de violência ao patrimônio público e à democracia como traição. Primeiramente, porque as condutas se subsumem perfeitamente ao tipo introduzido no Código Penal em 2021, pelo artigo 359-L, que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o artigo 359-M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, golpe de Estado, uma vez que a violência ao patrimônio público, com invasão do Congresso e demais sítios do poder da federação, foram maculados com terror e destruição, que impediu o livre exercício dos detentores dos referidos poderes. Segundo, porque no momento que as manifestações passaram de pacífica para verdadeiro exercício de ações terroristas, tais condutas se afastam da cláusula de atipicidade constante no artigo 359-T do Código Penal. Não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Os atos de manifestação antidemocráticas ocorridos em 8 de janeiro de 2023 são de relevância negativa extrema e que atentam contra a democracia de forma a ecoar negativamente a fragilidade do Estado brasileiro, consubstanciando inequivocadamente em atos de traição à pátria e necessitando, pois, de punição exemplar. É preciso também a educação, pois a insuficiência de conhecimento, sobretudo na história, economia, sociologia e cidadania, levaram a uma grande divisão do país. Sem esta, pois, o futuro do Brasil é sombrio, de um povo marcado, de um povo feliz, que acredita ser patriótico, porém risco a independência e soberania do Brasil. Aqui nós temos a referência e eu agradeço a oportunidade.